Gente, em 2023 as mortes violentas no Brasil diminuíram, viu, com relação ao período anterior. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foi divulgado hoje, apresentou uma queda de 3,4% no período de um ano nas ocorrências violentas no país, nas mortes violentas no país. Apesar da redução, foram 46.328 mortes violentas intencionais em todo o país no ano passado. O dado representa 22,8 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. O chamado índice de mortes violentas intencionais inclui as vítimas de homicídio doloso, entre elas as vítimas de feminicídios, vítimas de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, de lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais. Segundo o anuário, em termos globais, a taxa de mortes violentas intencionais, ou seja, 22,8 mortes violentas a cada 100 mil habitantes, é quase 4 vezes maior do que a taxa mundial de homicídios, que, segundo dados das Nações Unidas, é de 5,8 mortes por 100 mil habitantes. Vamos falar de violência sexual, os dados também alarmantes. O Brasil registrou um crime de estupro a cada 6 minutos no ano passado. São 83.988 casos de estupros e estupros de vulneráveis, um aumento aí de 6,5% em relação a 2022, um triste recorde atingido pelo país no ano passado, viu? As mulheres são a maioria das vítimas, os agressores, na maior parte das vezes, sim, dentro de casa. Segundo o anuário, de todas as ocorrências de estupro verificadas em 2023, 76% correspondem ao crime de estupro de vulnerável, tipificado na legislação brasileira como a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com vítimas menores de 14 anos ou incapazes de consentir por qualquer motivo, como deficiência ou enfermidade. O perfil das vítimas não mudou significativamente em relação aos anos anteriores, viu? São meninas, 88%, negras, 52%, e de no máximo 13 anos, impressionante 61%. Também não houve, segundo a publicação do anuário, variações na autoria e no local do crime. 84% dos agressores são familiares ou conhecidos que cometem a violação nas próprias residências das vítimas. O dado corresponde a 61%. As vítimas de até 17 anos compõem 77% de todos os registros. Mais um dado alarmante, muito preocupante, quando o assunto é violência contra a mulher, aí, principalmente nesse anuário de segurança pública divulgado hoje. Vamos falar de outro problema que faz parte do cotidiano do brasileiro, infelizmente, o roubo de celulares, o furto a celulares. No Brasil, quase 2 celulares são roubados ou furtados a cada minuto. É isso mesmo, segura o seu, viu, parceiro? Quase 1 milhão de ocorrências registradas em delegacias de todo o país no ano de 2023. Os dados mostram que, pela primeira vez, o número de furtos, ou seja, a subtração dos aparelhos sem o uso da violência, superou de roubos de aparelhos, com 494.295 contra 442.999 casos, respectivamente, ao longo de 2023. No total, foram mais de 937 mil ocorrências nas delegacias brasileiras. Apesar de serem altos em relação a 2022, os números de roubos e furtos de celulares, em termos globais, apresentaram redução de 4,7%. Dados são vários, gente, os dados do Anuário de Segurança Pública. Como diz o nome, todo ano a gente recebe um termômetro da situação da criminalidade no Brasil. Diferentes ocorrências em diferentes estados. A gente trouxe aqui um recorte nacional. Acho interessante a gente entender a situação do Brasil. Para Minas Gerais, por exemplo, as mortes violentas aumentaram 3%, foram na contramão da média nacional, o que é um alerta aí a se colocar para a situação da segurança pública no estado. Os dados são do ano passado, desse ano ainda sendo compilados, e são termômetros importantes quando o assunto é balizar as ações de segurança pública para os próximos meses, para os próximos anos, entender a quantas andamos e para onde vamos. Se debruçar um pouquinho e entender realmente como é que está a situação no Brasil, da segurança pública no Brasil. Claro que as informações completas você encontra no nosso site, 98live.com.br, para você entender tintim por tintim a quantas anda a situação da segurança pública no país, né, Carol? Exatamente, Lucas. E a importância também da gente, sempre que tiver algum registro, alguma ocorrência, registrar isso, né? Fazer aquele registro oficial, boletim de ocorrência,
porque isso gera esse dado em que é feito, por exemplo, essas compilações, esses anuários, que nos permitem entender em que patamar estamos e para onde precisamos caminhar, inclusive para a solução desses problemas, né? Para a mitigação desses números, para a gente poder reduzir um pouco essa violência. Sempre vai existir uma subnotificação. Claro que a gente tem aqui números, mas que muita gente, por exemplo, teve o celular furtado, fala, nem vou registrar a BO porque não vou ter o aparelho de volta. Mas você gera uma informação e cria aquela mancha, né, do crime onde acontece uma atuação. Falando especificamente, Lucas, sobre a questão dos estupros, né, da violência, números que sim são alarmantes, mas que infelizmente a gente já conhece, né, uma realidade muito conhecida e que a gente precisa de uma mentalidade, de uma mudança cultural para poder reverter essa situação no Brasil. A gente pensar aí em meninas, né, crianças menores de 14 anos, em sua maioria meninas, e a gente entender como que a gente ainda convive com isso, como que a gente permite que isso aconteça. E é um crime de difícil investigação e resolução, porque como ele acontece muitas vezes dentro de casa, é o que a gente está falando, isso sequer chega ao conhecimento. Então a gente tem certeza que muitas meninas, infelizmente, estão sendo abusadas e esses registros sequer se tornam conhecidos, né? Não tem denúncia, a gente está falando de crianças. Então é preciso realmente que a gente tenha dentro da nossa casa, que a gente apoie a educação sexual na escola, que essas crianças tenham consciência do que acontece, do respeito ao corpo, dos limites, para que a gente culturalmente consiga mudar essa situação. Não é uma mudança fácil, ela não vai acontecer a curto prazo, mas eu sinto que a gente ainda é muito resistente, a gente anda muito devagar, ano após ano, a gente traz esses dados. Eu fico muito triste com os números, mas não fico surpresa, porque ano passado a gente já falou disso também. Infelizmente, provavelmente falaremos no ano seguinte. Então passa muito por essa mudança também cultural, que faz parte aí, que é uma obrigação social que tem que vir de todos.